Agora, tem gente que reclamando de Samuel Lino, eu acho que não foi pênalti, mas o cara marcou e foi nele. Depois deu uma assistência, e depois perdeu um gol. Né? Mas dizer que ele não jogou nada, aí, desculpa, foi 3-0 e o cara participou dos 2 gols. Se eu pudesse destacar alguma coisa interessante, eu diria que, pelo menos, apesar do primeiro tempo ter sido muito ruim, eu diria que, pelo menos, o Flamengo fez algumas coisas que ele não vinha fazendo. E eu digo, pra mim, esse cara já é o segundo maior nome da história do Flamengo. Depois do Zico, pra mim, é o Arrascaeta. Por quê? Porque ele conquistou 3 Libertadores sendo... Foi com um time reserva, que é um time reserva, no primeiro tempo, que dá inveja pra... Fica até constrangido. É constrangido. Reserva só aí. Constrangido. Em nenhum outro lugar seria. Mas o torcedor ficou bravo, o Calçade, que a gente tava falando lá, olha que... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí. Nesse vídeo vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo aí diante do Madureira por 3-0, que poderia ter sido 4, 5 ou até 6-0, se o Flamengo não perdesse tanto gols, como perdeu principalmente no segundo tempo e no primeiro também. E nesse jogo só aconteceu uma coisa boa, que foi o 100º gol de Arrascaeta, né? Tirando isso, a gente pode falar sobre coisas negativas sobre esse jogo. A atuação fraca do Flamengo contra um time de 4ª divisão. Os gols perdidos, a quantidade de gols que o Flamengo perdeu, algo brincadeira. Um time sem vontade de correr, parecia jogo treino, acho que nem jogo treino tinha uma facilidade tão grande como tinha nesse jogo. A quantidade de gol que o Pedro perdeu, Samuel Lino conseguiu perder um gol incrível. O Emerson Real não foi tão mal não, né? Uma nota 5 ali, né? Meio termo. Mas te falar uma coisa. E o Plata, no final do vídeo a gente fala sobre o Plata aí, mas deixa o seu like e vamos embora com mais um vídeo aí. Deixa a tua situação, a tua nota, né? A tua confiança para o jogo de quinta-feira nos comentários. Tamo junto e é nóis aí. Sim, o Arrasca fez o 100º gol. É um número que depois eu vou até mostrar para vocês aqui algumas estatísticas, né, que mostram como é importante fazer 100 gols com a camisa do Flamengo. Não é para todo mundo, pelo contrário. Os que fizeram 100 gols são todos da geração de 2019 para cá. Claro, o Zico não conta, né, gente? O Zico Mas fora o Zico, você vai ver que os números são bastante interessantes. O primeiro tempo foi um horror. Vamos falar com todas as letras. O primeiro tempo foi um horror. Se eu pudesse destacar alguma coisa interessante, eu diria que, pelo menos, apesar do primeiro tempo ter sido muito ruim, eu diria que, pelo menos, o Flamengo fez algumas coisas que ele não vinha fazendo. O Corinthians fez o gol dele também. O Flamengo buscou a linha de fundo e chutou a bola. Aliás, de uma maneira geral, os atacantes do Flamengo chutaram bastante a gol no jogo de hoje. Inclusive no primeiro tempo, quando não conseguiram marcar. O Pedro deu um chute belíssimo, que o goleiro Neguete fez milagre. Quem foi o único atacante que não chutou a gol? Gonzalo Plata. Gente, ele nem sequer tentou um chute a gol. Cebolinha chutou, Pedro chutou, Carrascal chutou mal o Carrascal, mas chutou várias bolas, obrigou o goleiro a fazer defesa. Lá vai o cara da Portuguesa. Mas, porra, o Plata, ou também. É impressionante, cara. Como é que um atacante entra em campo contra um time fraquíssimo como é o Madureira, que, portanto, não vai nem obrigá-lo a ter tanto trabalho na marcação para ajudar o lateral, e ele não chuta gol, cara. Sabe, o Plata é um caso à parte do futebol. É um caso à parte. É um caso que realmente eu precisaria ouvir da boca do Felipe explicações convincentes de por que ele bota o Plata em campo. Porque num jogo como esse de hoje, em que não tinha a menor importância marcar lateral, como é que o Plata, além de não fazer nada, ele deu uma cabeçada, para ser justo, por cima. Gol do Corinthians também. Mas, enfim, como é que este cara não arrisca nem sequer um peteleco pro gol, gente?
Isso é doentio, né? Isso é doentio. E doentio de dois lados. Doentio do lado dele, que não se dá conta de que a principal função dele não é marcar, e sim marcar gols, ou tentar, pelo menos. E do Felipe, que se convence e insiste num atacante, que é menos um. Primeiro tempo, como eu disse, foi muito ruim. O time foi recebido com coro de time sem vergonha, e não é mole não, para jogar no Flamengo tem que ter disposição. O que eu achei uma coisa importante, porque fica aquela história, eu estou olhando aqui porque eu estou olhando a cobrança do Pedro, vai dar Portuguesa, perdeu. O Hugo Souza perdeu, acabou, classificou o Corinthians. Vai jogar com o Palmeiras, vai ser Corinthians e Palmeiras e São Paulo e Novo Horizontino. Novo Horizontino que ganhou do Santos com o Neymar e tudo. Né? Neymar jogou os 90 minutos, foi ele quem perdeu a bola no primeiro gol do Novo Horizontino, não fez rigorosamente nada que prestasse. Eu acho que está mais do que na hora de acabar com esse papo de que Neymar na seleção. Não existe mais, Neymar não é mais um jogador de seleção. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso papo, no segundo tempo, pelo menos, o time do Flamengo começou a acertar algumas bolas. E o gol que estava demorando a sair, saiu como? Com um chute de fora da área, do De La Cruz. O Flamengo hoje chutou bastante. Chutou bastante. Cebolinha chutou, Luiz Araújo entrou, chutou, fez gol. Arrascaeta chutou, aliás, uma jogada, talvez fosse a jogada mais bonita do jogo, né? O Everton Araújo lançou uma bola longa para o Emerson Royal, que não jogou mal hoje, e ele puxou de puxeta, porque senão a bola ia sair pela linha de fundo, para trás, e a bola encontrou o Arrascaeta completamente livre dentro da área. E o Arrascaeta, em mais uma prova de que está longe ainda da forma técnica ideal, deu uma porrada por cima do travesseiro. Mas, enfim, mesmo no primeiro tempo, que eu insisto, foi bem ruim, eu gostei desses. Quer dizer, está na cara que o Felipe chegou para o time e deu uma sacudidela no time, no sentido de, olha, precisamos chutar a gol. Só vamos fazer gol se chutar uma gol. Isso é tão óbvio, gente. Isso é tão simples. Por que não disse isso antes? E mais, linha de fundo. O Flamengo, hoje, mesmo no primeiro tempo, buscou várias vezes a linha de fundo. Então, o problema é que qual vai ser o time que vai jogar contra o Lanús? A torcida já cobrou. Quinta-feira é guerra. Depois que os gols saíram, a torcida começou a aplaudir, mas em seguida começou a dizer quinta-feira é guerra. Ou seja, o mínimo que se espera é que o Flamengo demonstre contra o Lanús que está longe de ser um time assustador. A vontade que demonstrou hoje, principalmente no segundo tempo. Partindo para cima, buscando a linha de fundo, chutando, fazendo algumas combinações interessantes. O Flamengo criou umas 2 ou 3 jogadas pelo meio que foram bonitas. Teve uma bola que acabou do Pedro com o Samuel Lino, que o Samuel Lino chutou a bola e entrar, ela bateu no quadril do zagueiro, já tinha passado pelo goleiro, e saiu. Mas, enfim, é óbvio que a gente sabe que o Madureira é fraco. Não é parâmetro. Mas o Lanús também não é forte assim. Então, se o Flamengo jogar pelo menos com a disposição... Agora, será que vai ser esse time do Flamengo que vai jogar? Porque eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Eu não entendi muito bem o Felipe meter esse mistão que ele meteu. Não entendi. O time do Flamengo está precisando jogar. O time do Flamengo está precisando recuperar a forma física e técnica. Pelo menos acho que não. O Denner, espero que o Pedro não vire um Gabigol sem autocrítica. Espero que ele esteja com vergonha de suas atuações. O jogo para ser goleado, os caras brincando de bobinho dentro da área. Faltou objetividade em alguns lances, de fato. Mas agora tem gente que reclamando do Samuel Lino. Eu acho que não foi pênalti, mas o cara marcou e foi nele. Depois deu uma assistência. E depois perdeu um gol. Né? Mas dizer que ele não jogou nada, aí, desculpa, foi 3-0 e o cara participou de 2 gols. Contra 2 adversários da Série D, um time é chamado de sem vergonha e o outro é louvado por uma vitória de camisa pesada da história da tradição. Aí você vê o nível de cobrança, né? O Flamengo, a torcida, ela não se contenta com pouco hoje. Eu acho que o time sem vergonha é um pouco demais.
mas a cobrança é necessária, porque o time não está competindo para valer. E você está falando do Corinthians Português, a atuação do Corinthians foi ruim. Ele conseguiu empatar com o último lance com o Português e ganhar nos pênaltis. Não acho que seja heróico. Acho que é aquém, mas se alguém se contenta com isso. Alberto Menilo conosco também. E o Marco Quintanilha. A torcida precisa apoiar o Lino, pois ele é bom e é um grande investimento do clube. Só temos a ganhar incentivando. O pessoal às vezes é um pouco exagerado, né? Só achei que aquele gol que ele perdeu hoje podia ter sido um pouco mais efetivo, sabe? Entrou cara a cara com o Neguete, o goleiro, toca no canto, faz o gol e tentou driblar o goleiro, deu chance do zagueirão aparecer ali e fazer uma defesa com o joelho, digamos assim. Ele tirou a bola com o joelho. Segundo tempo, animador. Você acha que a diferença em relação ao primeiro tempo teve mais a ver com as trocas ou com a postura? Um pouco de cada, mas principalmente a postura. Acho que no segundo tempo o time foi mais objetivo, mais incisivo, mais disposto a ganhar o jogo. O primeiro tempo foi lastimável. Analisando, o jogador precisa de carinho, salário, carro, apartamentos, carinhos. Essa do carinho também achei um pouco demais. O jogador tem que ter carinho. O jogador do Flamengo hoje, acho que dentro da civilidade, tem que ser questionado e cobrado. Está jogando mal, não estavam concentrados, não foram competitivos contra o Lanús, contra o Inter muito mal. Peraí. Tem que ter cobrança, a torcida tem que cobrar. Com a bola rolando, apoia. Fora do momento da bola rolando, cobra. Como aplaude quando está descendo, até quando perde, luta. Tem que lutar, tem que se empenhar, tem que se dedicar. Não é uma questão só técnica e tática. O futebol também é anímico, né? A questão anímica pesa. 100 gols do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E eu digo, pra mim, esse cara já é o segundo maior nome da história do Flamengo. Depois do Zico, pra mim, é o Arrascaeta. Por quê? Porque ele conquistou 3 Libertadores sendo protagonista. Ele conquistou 3 brasileiros sendo protagonista. Olha os tamanhos das conquistas desse cara. Conquistou Copa do Brasil, ele conquistou tudo pelo Flamengo. Menos o Mundial, que hoje é muito difícil um clube brasileiro ganhar. Mas chegou perto. Ou seja, quando eu falo, né, do Pedro na temporada, muita gente... mas o Arrascaeta também não tá bem nessa temporada ainda. Esse aqui tem crédito de sobra. O que esse cara já conquistou e o quanto ele já foi decisivo, o Pedro não chegou nem perto. Então eu digo e continuo, Arrascaeta tem muito crédito e pra mim é o segundo maior da história do Flamengo. 100 gols agora, além das conquistas. Um pequeno foco de crise, mas é a crise de rico. Vamos dar uma olhadinha? Atenção, hein? Atenção, torcedores do Flamengo, vamos lá. Eu brinquei aqui com a história de crise de rico porque a situação é completamente diferente do Flamengo com relação ao Vasco. Um Flamengo de barriga cheia com relação a títulos, com relação a dinheiro no bolso, com relação à administração, com relação a tudo, né? Dá nem para comparar. Então a gente fala crise de rico porque os caras já estão cornetando o time, que na realidade, vamos lá, Calçadinho, a gente estava até vendo o jogo juntos ali na redação, que na realidade realmente está devendo em termos de atuação e, consequentemente, resultados. Hoje o jogo contra o Madureira, 3-0, aquela formalidade, a gente já sabia que não precisava colocar a cavalaria, foi com um time reserva, que é um time reserva no primeiro tempo, que dá inveja para... Eu fico até constrangido. É constrangido. Reserva só aí. Constrangido. Em nenhum outro lugar. Mas o torcedor ficou bravo, o Calçade, que a gente estava falando lá, olha que curioso, com esse time aqui, eu ainda falei para você, Calçade, olha esse time. E os caras 0-0 com o Madureira, aí no segundo tempo colocou a Arrascaeta, aí colocou o Samuel Lino, aí começou a fazer umas alterações e tudo, aí o time fez 3-0 e tá na decisão já do Campeonato Carioca. Chamado reserva de milhões, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, Mas o que irritou é que os caras não conseguiram fazer um golzinho no Madureira no primeiro tempo. Eu entendo que a estrutura de uma equipe, podemos chamar de titular, ela é diferente, porém, a equipe titular pode ter um ataque Plata, Pedro e Cebolinha? Pode. Ele estava em campo hoje. Sabe. Então, eu não vou entrar para essa discussão do reserva, que tem que contratar jogador, porque aí é uma conversa que não cola. O time de hoje era muito bom, você imagina as dificuldades do Madureira, né, e as facilidades que tem o Flamengo. E o Flamengo não jogou bem. Ele venceu, depois foi para um 3-0, mas não jogou do jeito que o torcedor queria. O primeiro tempo não foi num nível assim tão alto. Mas é isso, eu me espanto um pouco também. Eu sei que tem jogo na quinta-feira. Claro. Nós vamos transmitir direto no Maracanã. Vai estar lá, né, Calçado? Vou estar lá e
Só que hoje tinha 22.730 pessoas. E o Flamengo tem torcida para ter mais no domingo e mais na quinta-feira também. Então, em alguns momentos, o torcedor dá uma largada. Isso não é legal. E aí o torcedor que vai pro jogo vaia, time sem vergonha. Eu fico espantadíssimo com isso. Essa é a questão pra mim, assim, porque Espantadíssimo. nós estamos falando de fevereiro do time que é o campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Você ganhar esses 2 títulos, desculpa, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer Trocar no por começo eles, de né? ano que justifique ser chamado de time sem vergonha, sendo que este mesmo time sem vergonha ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Perdeu para o PSG não é... nos pênaltis no Intercontinental. Oi? Perdeu para o PSG nos pênaltis no Intercontinental. Exato. Então, assim, cara, eu não... E assim, eu tô falando isso porque não é a torcida do Flamengo. O tempo todo eu me surpreendo, mesmo sabendo que a nossa ideia, a nossa cultura é uma cultura de cobrança de resultado constante e os grandes clubes, eles têm que ganhar títulos e ganhar jogos o tempo todo. Não adianta você ter crédito que você vai tomar porrada se você começar a perder. Mas eu ainda me espanto, assim, como me espantei com o que houve ali com o Abel, como me espanto com o que está havendo agora com o Flamengo, com o que me espanto com, às vezes, com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol, quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar mais do que curtir. É sempre de cobrar, de xingar, em vez de olhar com um olhar generoso, porque esses caras merecem um olhar generoso, não, é porrada o tempo todo porque não fez gol com Madureira. E na boa, qualquer um sabia, e eu imagino que o Felipe Luiz tenha colocado um Arrascaeta, porque ele queria dar 45 minutos de jogo para o Arrascaeta, porque, na boa, aquele jogo de ataque contra a defesa, a bola ia entrar em algum momento, então nem era necessário, quer dizer, era uma questão burocrática. Eu até entendo que nessa bagunça de calendário que virou essa temporada, e talvez seja o menor dos males, o torcedor não apareça, porque agora é uma quantidade de jogo, e até mesmo jogo decisivo, né? Você tem jogo decisivo na quinta-feira, valendo taça, esse é um jogo decisivo de alguma maneira. Não dá, cara, é um monte de jogo um atrás do outro. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? O que podemos falar sobre a atuação péssima, horrorosa que o Flamengo teve aí durante o jogo, né? O segundo tempo foi melhor, obviamente. Fez o placar, abriu o placar, começou a ter mais espaço. Mas isso obviamente, porque o Madureira cansou depois que levou 1-0. Não queria levar mais e acabou se fechando, né? Como aconteceu também no primeiro tempo, mas no primeiro tempo o Flamengo teve mais dificuldade de conseguir ali vazar a defesa do Madureira, porque o goleiro do Madureira estava fazendo uma boa partida, fez algumas defesas importantes, até defesas difíceis no jogo, e na minha opinião ele foi um dos destaques do Campeonato Carioca aí, né, que está sendo cogitado pelo Cabofriense, né? Quem deu esse furo de reportagem foi o André, aquele André Balada que jogou no Santos, essas coisas, é ele mesmo. Ele que deu essa notícia ao vivo durante a transmissão no Cazé TV. A gente via que os jogadores não tinham vontade de correr, um jogo sem intensidade, e o Flamengo fazia o que queria com a bola. Rossi praticamente não participou do jogo, fez 1 ou 2 defesas ali, sem ser aquela defesa difícil ou importante de jogo ali. Jogadores que finalizavam, que às vezes finalizava fora. Pedro perdeu pelo menos... acho que o Pedro, se eu não me engano, ele finalizou 4 ou 5 vezes. Pelo menos 3, o goleiro fez uma boa defesa. Ele foi dar de cobertura e acabou errando um gol. E a última finalização eu não lembro mais ou menos de que. Mas é aquilo. O Samuel Lino, aquela tabelinha que ele veio arrastando o sistema defensivo do Flamengo até o ataque ali, né? Tabelou com o Pedro, recebeu de volta, desbrou o goleiro e na hora de finalizar ele teoricamente acerta o gol, mas o zagueiro do Madureira consegue desviar a bola ali na região do joelho, quadril, essas coisas, naquela região ali. E Luiz Araújo também teve pelo menos 2 chances aí de abrir o placar, o goleiro fez uma defesa. O último lance do Pedro que eu lembrei foi aquela finalização que Luiz Araújo chutou, o goleiro defendeu, e no rebote ele
No rebote ele finalizou, o goleiro fez uma outra defesa, né? Então o goleiro foi bastante importante de não ser um placar maior. Poderia ter sido? Poderia. Sim. Mas acabou não acontecendo. 3-0 para mim já liquida o jogo já. No próximo jogo joga um mistão do mistão, um time mais misto do que esse. Mas é preocupante. Mesmo contra um time de 4ª divisão da Série D, o Flamengo não consegue performar bem. E ainda abriu o placar no primeiro tempo, né? No segundo tempo que o De La Cruz, em um bate-rebate ali dentro da área, a bola sobra na entrada da área do De La Cruz e ele acerta o gol, né? De primeira. Depois teve o pênalti em cima do Samuel Lino, fez o 2-0 aí, depois veio o terceiro aí com o Luiz Araújo, né? Ele quitando a fatura, que o Flamengo poderia ter feito mais. Mas acho que 3-0 é um placar muito bom em relação ao jogo. Em quesito atuação, continua devendo. Acho que o mais importante é a atuação de quinta-feira e nem de hoje. Hoje era um jogo protocolar. O Flamengo precisava pelo menos fazer ali 3 gols em diante para ficar com... Ainda quase sofre gol do Madureira ainda no primeiro tempo, né? Quase. O Ayrton Lucas foi muito bem na cobertura e conseguiu tirar, né? Então é isso aí, nação, tamo junto. E é nóis aí. Deixa tua opinião sobre o jogo aí.